Eu sou a professora Rosimere Pereira, vinculada à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Tenho aí à minha frente a bandeira do nosso país, com o lema Ordem e Progresso, né? Uma bandeira antiga que representa a nossa história. E que nós, então, abrimos a participação nessa 12ª jornada virtual em pesquisa, Educação, Cultura e Poder, com o tema desafiador, né, que é a extensão universitária e a formação docente no Brasil. Nós fizemos, então, a delimitação para esse trabalho, observando a história de um grupo de estudos, né, um grupo que, no interior dessa universidade, segue na luta por melhores condições de formação e pela qualidade também da formação de educadores no Brasil. E o nosso grupo é estimulado para pensar o lugar dessa instituição na formação de professores no Brasil. Portanto, esse trabalho tem por gênese o próprio objeto que marca o seu título, né? A extensão universitária, né? Sob que condição nós temos produzido e promovido a extensão em nosso país, né? E para discutir de forma delimitada, observamos então a história de produção do grupo de estudos em pedagogia histórico-crítica. Portanto, esse trabalho ele tem por objetivo analisar o processo histórico, né? As condições de gênese e de organização desse grupo, né? Portanto, entender o papel de uma instituição é também mapear ações num determinado período histórico, né? Portanto, o espaço é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e o tempo é o período de grandes reformas pela qual passa o sistema de ensino no país, entre o período de 2019 e 2024. E, por fim, o nosso objetivo maior é identificar o que pode ser considerado como evidências, né? E que a gente pode levar para um patamar de relevância o papel desse grupo de extensão. Portanto, trabalhamos com este objeto na perspectiva da história da educação. Se o viés se enquadra, né, no campo da história da educação, que tipo de referência, né, filosófica nós podemos considerar como elemento fundador deste trabalho? Portanto, nada mais, nada menos, tomamos como referência a lógica dialética materialista de Marx e Engels, né, que, além da categoria particular e universal, é também observada como eixo central dessa filosofia, né, que é de observar os fenômenos de investigação a partir da categoria contradição. Portanto, esse grupo de estudos e pesquisa, ele tem discutido a tese de que o funcionamento da escola e a problemática implicada na sua gênese, portanto, a finalidade das instituições escolares é compreender esse fenômeno, né, da sua finalidade e também do seu funcionamento, é algo que não é processo simples, né? Para os novos educadores e para quem já está atuando nas redes públicas e privadas de ensino,
é um exercício tanto quanto complexo, justamente porque estamos diante de um fenômeno marcado pela contradição, né? Num outro ponto de vista, o nosso grupo também observa que, na medida que o professorado é capaz de identificar e compreender adequadamente esse objeto, né, nós teremos condições de usar essa compreensão ao nosso favor. Me parece que, enquanto não entendermos a finalidade de um dado objeto, nós não faremos uso de forma adequada, né? Portanto, é um grupo que se propõe a discutir as finalidades, o papel, o modo de funcionamento da escola no Brasil, né? Porque as grandes teses de destaque que identificamos para tratar da história da educação no país é justamente a tese do professor Demerval Saviani, naquela obra Escola e Democracia, né? Ali, com os seus estudos sobre a história das ideias pedagógicas no Brasil, ele justamente compreende e consegue provar de forma espetacular de que quanto menos se falou em democracia, mais a escola esteve vinculada a uma ordem. Como nós estamos falando de escola pública, né, há um trabalho no sentido de garantir com que essa escola seja democratizada, de um lado, do ponto de vista quantitativo, do ponto de vista do acesso, mas, por outro lado, historicamente, as escolas no Brasil vêm sofrendo um processo de esvaziamento do seu papel, da sua finalidade. Que, se a escolarização da classe trabalhadora, de algum modo, conseguir ir além desse mínimo, as coisas se invertem. E a educação escolar poderá, desse modo, contribuir favoravelmente para o desenvolvimento e o crescimento da vida dos trabalhadores. Bom, aqui eu trago um quadro mostrando os resultados da pesquisa, porque nós vamos até os documentos, relatórios, registros de um modo em geral, desse grupo de estudos e pesquisa sobre a história da educação no Brasil, com atenção especial à pedagogia histórico-crítica, e a gente traz como mapa a produção desse grupo de 2018 a 2024. Portanto, esse grupo dá conta de organizar projetos de extensão em 2019 com o Fórum Contínuo de Assuntos Histórico-Educacionais, é uma atividade remota, né, com uma média de participação de 300 extensionistas, né, aí com a presença de acadêmicos e docentes e professores da rede pública e privada de ensino. Aí nós temos um curso à distância, também organizado de 2019 a 2022, com esse papel de discutirmos a finalidade da escola, os seus limites e, no mesmo tempo, as condições de ensino, né? E lógico, com observação atenta à possibilidade de estudarmos a pedagogia histórico-crítica como possibilidade de referenciação das práticas de ensino no interior dessas escolas. Nós organizamos também, para esse quadro, o recorte do PROEMPEC, Programa de Entrevista à Luz da Pedagogia Histórico-Crítica. Ele vem acontecendo desde 2020 como atividade remota, já com público muito maior, né? Uma vez que essa atividade ela é desenvolvida se utilizando já dos recursos das novas tecnologias da comunicação, e atingimos, então, aí um público, uma média de 650 pessoas, com material produzido com pouco mais de 12 mil visualizações. Esse grupo também organiza um ciclo de debates
em convênio com o Instituto Federal Goiano, de 2022 a 2023, uma atividade que tem por referência, né, as questões geradas pelo movimento estudantil da área da licenciatura, com também participação importante do professorado que já está em exercício. Organizamos também um curso nacional, né, abrindo aí com inscrição de acesso em todo o território, com pouco mais de 2.400 pessoas. Esse curso ele se constituía por aulas expositivas, questões também geradas ao longo do evento, com possibilidades também de participação ativa offline, uma vez que essa atividade, então, garantia a produção de questões e registros bem antes do evento. Então, nós tínhamos tempo para pensar nas questões que estavam sendo colocadas na mesa e, portanto, as aulas eram entremeadas por cada uma dessas questões. Essa atividade, ela conta com participação da Universidade Federal da Paraíba e a Federal do Pará. Enfim, e assim, então, nós vamos seguindo com os detalhes desse grupo de estudos, entendendo que resgatar a produção do grupo de estudos da pedagogia histórico-crítica, né, compreender a sua literatura, seu pensamento, expressões produzidas no conjunto de vídeos que foram organizados de 2018 a 2024, visa justamente revelar debates na esfera intelectual marxista, né? E, de certa forma, fazer chegar de forma sistematizada entre toda a nossa rede de extensionistas um trabalho que, de fato, aguarda por análises, aguarda também pela própria geração e transformação de dados em obras-primas, né, que, de certa forma, o grupo vem considerando como possibilidade de publicação no formato de livros, né? Então, essa é um dos desafios, né, que aguarda por esse primeiro movimento, que é de ter gerado aí esse mapeamento de toda a produção desse grupo de estudos. As experiências preliminares acumuladas conforme o quadro 1 confirmam a relevância das ações desse grupo de estudos, né? E, de certa forma, junto a isso, nós identificamos também o desafio de implementação dessa pedagogia, porque uma vez que a gente para estudar diante de todas essas ações, o desafio que está colocado para esse público, seja de acadêmicos, seja de professores que já estão em exercício na rede, está a possibilidade de fazer os primeiros ensaios em relação a essa teoria. Eu trago aqui, no final, para observar nas considerações finais, o acesso a essa produção, né, já está disponível em nossos canais, né? Nós temos um canal do Instagram, o YouTube, e nós temos também o Facebook, como possibilidade de acesso a parte dessa produção. E, por último, eu trago aqui a discussão na íntegra desse debate, também produzido num artigo científico que seguiu para publicação num dos periódicos identificados aqui no Brasil. Então, basta acessar o nosso QR Code, né, que vocês, então, terão acesso a maiores detalhes a respeito desses fundamentos e também das ações desse grupo de estudos de extensão. Está aí, então, a comunicação do nosso trabalho, a 12ª Jornada Virtual em Pesquisa Científica, Educação, Cultura e Poder, né? Segue, então, o nosso agradecimento e o nosso abraço por tamanho acolhimento.